Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. Terça-feira, 2 de agosto. O TN1 começa falando de um caso que aconteceu em Cariacica. Um jovem foi espancado e teve os 3 dedos das mãos cortados. Pois é, há relatos de que a vítima foi retirada de dentro de casa por 5 homens e levado a um bairro vizinho, onde aconteceu o crime. O rapaz foi encontrado nesta área em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Estava bastante machucado pela surra que levou. O jovem, de 26 anos, foi trazido de um bairro vizinho, de um ponto distante quase 2 quilômetros daqui. Por volta das 6h30 da noite, há relato de que pessoas ouviram gritos de pedido de socorro. A vítima foi pega dentro da casa dele, que fica em Nova Esperança, que é um bairro vizinho daqui. 5 homens invadiram o local e trouxeram ele aqui para Nova Rosa da Penha 2, no campo do Corinthians. Aqui ele foi espancado e teve 3 dedos das mãos cortados. Há informações de que o rapaz ficou pelo menos 2 horas dentro do mato. Ele foi encontrado pela mulher, que teria saído pela rua gritando o nome do companheiro. Ao ouvir os gritos, os moradores também ligaram para o SAMU, que socorreu a vítima. Além dos dedos cortados, o homem teria tido as pernas quebradas durante a surra que levou. O caso agora segue sob investigação da DHPP de Cariacica. Vamos conversar com a Suzy Faria, já está por aqui. Caso chocante, hein, Suzy? A vítima teve os 3 dedos arrancados, a perna foi quebrada também. A polícia já sabe o que pode ter motivado tanta crueldade? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Bem, em casos assim, Bruna, o mais comum, a suspeita mais comum é que esse jovem esteja cometendo crimes dentro da própria comunidade. Cortar os dedos, dar tiro nas mãos, enfim, é tudo um recado que a bandidagem dá para quem faz isso dentro do próprio bairro, atraindo aí a atenção da polícia. E dentro da casa dele encontraram uma moto fruto de um roubo. Ou seja, esse teria sido o recado que os traficantes ali da área passaram para esse jovem. Lembrando que ele pode ter sofrido tortura por quase 2 horas. Foi o período em que os moradores ali daquela região de Nova Rosa da Penha ouviram os gritos de socorro, os pedidos insistentes para que fossem ajudar o jovem, porque ele tinha também quebrado as pernas pela surra que levou. Agora, detalhe, enquanto a gente estava fazendo essa matéria ali naquele local, imagina, um local aberto, né, frequentado pelos moradores, nós ouvimos uma rajada de metralhadora e em seguida gritos insistentes que era para a gente sair daquele local. Nós já acabamos de fazer a matéria tranquilamente, ficamos ali o tempo suficiente para terminar de filmar o local, ninguém foi nos incomodar, mas é só para vocês terem noção de como está o clima na Grande Vitória com relação a esses crimes que estão acontecendo e a tomada de conta de alguns bairros por parte da criminalidade. Durante todo o período que estivemos ali no local, fomos vigiados pelas pessoas, por olheiros do tráfico, que não incomodaram mais. Deram essa rajada, foi uma só, gritaram para tentar nos intimidar, viram que a gente estava ali apenas registrando um fato e não incomodaram mais. Mas é uma situação preocupante. Esse, então, teria sido o recado que a bandidagem deu a esse jovem que teria furtado essa moto encontrada na casa dele. George e Bruna. Um absurdo isso, hein, Suzy? Agora, outro caso também, Suzy, que você traz pra gente, é de um sequestro de um caminhoneiro, né? Ele foi trazido de Minas Gerais e foi mantido em cativeiro. Isso foi em Viana, esse cativeiro? Pois é, George, a gente ainda está apurando essa notícia, mas o que eu já sei é que ele teria sido sequestrado junto com caminhão e carga em Minas Gerais no dia 30 de julho e só foi liberado pelos bandidos ontem à noite no centro de Viana. Foi aí que ele entrou em contato com a família, que avisou a polícia aonde ele estava. Veja só, daria aproximadamente 3 dias em poder desses bandidos. O homem já teria voltado para Minas e esse caso fica agora aqui para que se busque aí, que se faça uma investigação para saber se encontra o carro. Agora, sabe o que é mais curioso? Não foi o único. Na semana passada, houve um outro caso de um caminhoneiro que foi sequestrado fora do estado.
Ele estava vindo de Vitória da Conquista aqui para o Espírito Santo, quando no meio da estrada foi sequestrado, foi abordado por bandidos e novamente, por coincidência ou não, foi deixado lá em Viana e depois, se não me engano, foi Vila Betânia, e depois o carro, a carga, desapareceram. Casos estranhos, né, de caminhoneiros que são sequestrados nas estradas e que vêm parar aqui no Espírito Santo. Será que há uma quadrilha já focada aqui para esse tipo de situação? Bem, a polícia vai investigar. George Bruna. Misericórdia, hein? Era só o que faltava, o pessoal trabalhando, ser vítima aí desses bandidos. Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, combinado? Até mais. Gente, moradores em situação de rua e usuários de drogas são aliciados por criminosos para fazer transporte de carga de fertilizantes roubados. Vanusa Santana vai trazer as informações para a gente. R$200 mil desse produto foram recuperados, Vanusa, é isso mesmo? Boa tarde para você. Foram recuperados sim, Bruna Maria. Boa tarde para você, para o George, para os nossos amigos do TN aí que nos acompanham de casa. Um caso, assim, muito complicado, viu? Uma situação complicada que os policiais civis da Delegacia de Roubo a Cargas encontraram na última semana, foi na quinta-feira. Pelo menos 10 pessoas em situação de vulnerabilidade, alguns deles em situação de rua, estavam nesse galpão, localizado ali no bairro Civite 1. Eles faziam o transbordo dessa carga que havia sido roubada, melhor dizendo, ainda não se sabe se ela foi roubada ou furtada. O que a gente tem aí a informação que essa carga saiu do porto de Capuaba, ela tinha como destino uma empresa de fertilizantes localizada no município da Serra. Entretanto, ela foi desviada. A forma como esse desvio aconteceu, a gente ainda não sabe. A polícia investiga, a Delegacia de Roubo a Cargas, no caso, está à frente das investigações. Mas a situação que os policiais se depararam lá foi uma situação muito triste de ver, porque homens, aproximadamente 10 homens ali, em situação de vulnerabilidade, trabalhavam incansavelmente ali, sob efeitos de entorpecentes, fazendo aí o transbordo. Eles ensacavam cerca de 34 toneladas de fertilizantes. Esse fertilizante que havia sido aí desviado do porto de Capuaba, deveria sair de lá, como eu disse, e ir para uma empresa de fertilizantes localizada no mesmo município. Esses homens, coitados, estavam ali, né, muito debilitados, trabalhavam, chegaram até a afirmar que haviam a promessa de receber R$100 por toda a diária. Ainda não se sabe se esse dinheiro era pago em droga, em entorpecente, ou se esse dinheiro era dado e então eles saíam. Vamos agora conferir a entrevista que eu fiz com o delegado Breno Andrade, que é titular da Delegacia de Roubo a Cargas. A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que havia uma carga num galpão localizado no município da Serra. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com pessoas trabalhando nessa carga, era uma carga a granel, era uma carga solta, né? E pessoas ali que pareciam estar em condição de vulnerabilidade, moradores de rua. E estavam ensacando essa carga para colocar em um outro caminhão. E o que chamou a atenção é que essas pessoas, aparentemente, elas estavam ali sob efeito de entorpecentes, também possivelmente ali para facilitar o trabalho, porque a gente sabe que pessoas ali sob efeito de entorpecente, elas ali acabam não sentindo fome, não acabam sentindo cansaço, e aí para as pessoas que contrataram essas pessoas em vulnerabilidade, acaba sendo mais fácil ali para efetuar o trabalho. Os maiores produtores de fertilizante do mundo é a Rússia. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. Então esse produto se tornou um produto de difícil acesso. O Brasil tem recebido fertilizantes da Europa. Esse veio da Noruega e chegou aqui e alguém então resolveu desviar essa carga, furtar ou roubá-la. Ainda estamos investigando. Porém, é uma apreensão importante, porque o Brasil é o celeiro do mundo no seu agronegócio, então precisa do fertilizante. Então, informação muito importante. Estamos agora identificando quem são os responsáveis por esse crime, para que a gente possa depois também prender, né, os autores, quem está no comando dessa operação, desse crime, para que não haja mais desvios de fertilizante aqui no estado.
Pois é, o delegado Breno Andrade disse que as pessoas, os homens que ali foram encontrados sob efeito de entorpecentes e trabalhando naquela situação, eles não foram detidos porque não havia nada contra eles. Ali, na verdade, eles foram considerados vítimas aí dessa, a gente não sabe se trata-se de uma quadrilha especializada em roubo de fertilizantes ou não. O fato é que a polícia agora, a Delegacia de Roubacargas, está investigando e possivelmente vai chegar aí aos cabeças desse roubo ou desse furto que aconteceu na última semana, né? Na segunda-feira a carga chegou e na quinta-feira ela foi desviada. Volto com vocês aí no estúdio. George, Nossa, caso gravíssimo, né? Ainda bem que a polícia é chocante. Eram mantidos ali sob efeito de drogas, fazendo um trabalho com a promessa de receber um valor ainda. Não, um trabalho análogo ao trabalho escravo também, né? Além de toda a problemática ali do uso de drogas. Aí, chocante essa imagem dos trabalhadores, né? Dessas pessoas que estavam ali no chão e que foram apreendidas aí durante essa operação. Vanusa, obrigada pelas informações, minha amiga. Valeu. Vamos falar agora do caso da adolescente de 14 anos que foi dopada e estuprada em Cariacica. Câmeras de segurança do local onde o crime aconteceu e de um shopping podem ajudar nas investigações. Gente, a adolescente foi atraída para uma falsa entrevista de trabalho. A gente conversou sobre esse assunto ontem, né? O suspeito ofereceu uma vaga de menor aprendiz para essa vítima, mas após tomar um copo de água, a menina acordou em um lugar completamente desconhecido e percebeu que tinha sido estuprada. Eu acho que é o pior pesadelo que tem no mundo para uma mãe. Você criar seus filhos, de repente chegar uma pessoa que você nunca viu, retirar a inocência de uma filha sua de 14 anos. O desabafo é de uma mãe inconformada. A filha de 14 anos foi violentada sexualmente após ser dopada. A situação aconteceu depois que o criminoso ofereceu uma vaga de menor aprendiz para a menina. Ele também dizia ter um emprego de vendedora para a mãe. Ele chegou me falando, me trazendo informação que uma moça que me conhecia, que identificou que eu precisava de um trabalho. Falou para ele que eu precisava de um trabalho e ele precisava de uma adolescente também, para trabalhar de menor aprendiz. E foi embora. Depois ele voltou de novo, me ligando que era para vir, para levar os documentos e fazer um currículo. A gente foi fazer um currículo com ele. O homem apresentou uma suposta loja, uma mulher que dizia ser esposa dele e até um bebê no carro. Para uma família humilde e que vive apenas do salário da mãe, era uma proposta irresistível. Eles acreditaram que ele era um empresário, um dos melhores empresários, que ele era dono de um açougue aqui, que ele era dono de uma loja em Campo Grande, Laranjeiras, pagando aluguel, 2 filhas para cuidar. Então, mesmo que seja pouco, mas é ajudar, né? E a gente acreditou nisso. O que ninguém imaginava era que toda aquela história era uma armadilha. O homem queria era ficar sozinho com a adolescente. Ele me convenceu, mas a esposa, que ele ia levar minha filha para pegar um uniforme, que ela ia começar a trabalhar, que era hoje. Eu falei com ele, mas nem conheço você ainda, a esposa. Não pode deixar ela vir, que eu tô com ele, vou pegar ela aí na sua casa e vou trazer ela de volta do mesmo jeito que ela saiu. Depois de conquistar a confiança da mãe e da filha, o criminoso foi novamente na casa da família. Ele estava de carro e acompanhado da suposta esposa. Assim que a menina entrou no carro, ele deu a ela água. A partir daí, a adolescente não se recorda de mais nada. Quando acordou, percebeu que havia sido vítima de estupro. Ele me deixou num lugar que eu não conhecia o lugar. Eu pedi informação para uma moça, para me ajudar a chegar onde que eu moro. Ela me ajudou. Aí quando ela chegou aqui na metade da rua, que ela ligou, mãe, eu fui estuprada. Vem correndo para casa. Eu tô toda machucada. A estudante foi levada para a delegacia. Ela passou por exames que comprovaram o crime de estupro. Agora, resta para a mãe apenas esperar que a polícia prenda o estuprador. Eu só peço a Deus que alguém ache ele. Não quero maldade para ele, só quero que ele vá preso. Triste a gente ouvir esse relato dessa jovem, né? A Polícia Civil confirmou que o crime já está sendo investigado, tá? Mas por enquanto nenhum suspeito foi preso. Quem tiver, gente, alguma informação que possa ajudar a polícia, diz que 181 para a polícia tentar encontrar esse monstro que fez isso com essa jovem. Funcionários de uma distribuidora de gás, por muito pouco, não foram assaltados ontem à noite.
Eles estavam em frente ao comércio quando os suspeitos passaram pelo local. Jorge, eram 3 bandidos e eles estavam armados, tá? Quando anunciaram o assalto, as vítimas correram e fecharam o portão. Os criminosos chegaram a atirar. O alvo escolhido dos bandidos foi essa distribuidora de gás que está localizada numa rua que liga os bairros de Nova Rosa da Penha, Nova Esperança a Morrinhos. Já se passava das 8h30 da noite e os 3 funcionários que estavam no local se preparavam para fechar o depósito. Os funcionários chegaram a desconfiar e observaram então que um homem estava sentado mais ou menos nessa calçada, o outro estava ali no ponto de ônibus e o terceiro estava dentro desse pasto. Já manjando a atitude dos 3, eles acabaram por entrar e se proteger lá dentro. Quando perceberam que tudo parecia normal, voltaram a sair do depósito. Mas assim que abriram o portão, a surpresa. Um já estava já com o revólver já na mão apontando para a gente. Foi no momento que eu consegui entrar para dentro do depósito e fechar o portão. Os funcionários fecharam o portão e correram, mas tiveram tempo de ouvir os tiros. Saíram atirando. Os caras deram uns 4 para 5 tiros. Eu saí correndo para dentro da casa dos moradores, pulando o muro, entrando para dentro dos matos, me machuquei nas costas, ralei o braço. Isso para se safar desse homem que colocou a arma na sua cabeça? Isso, eles vieram tentar render a gente depois do expediente para poder levar as motos ou algo mais. Com o assalto frustrado, as vítimas ainda souberam que os bandidos tentaram assaltar mais pessoas rua à frente. Saíram pela principal, tentando parar carro e moto para poder fugir. Chegaram a roubar algum outro? Chegaram a roubar não, mas tentaram roubar um carro e uma moto, logo lá na frente do supermercado. É difícil aqui, hein? Muito complicado, insegurança aqui é total. Frequentemente é 1 ou 2 moradores que é roubado aqui. E vocês ontem ainda chegaram a desconfiar e se proteger? A gente desconfiou deles e mesmo assim achou que estava tranquilo. E quando não tranquilo, não estava tranquilo. Os caras veio e tentou roubar mesmo assim. Complicado, né? Os suspeitos dessa tentativa de assalto ainda não foram presos. É hoje, gente. Tem jogaço aqui na TV Tribuna SBT. O Flamengo enfrenta o Corinthians pela Libertadores. O jogo começa às 9h15 da noite. E ainda hoje aqui no TN, todos os detalhes ao vivo dessa partida que promete parar aí o Brasil. Você estava vendo aí os gols do Flamengo, gols do Corinthians, né? Já já a gente vai mostrar os detalhes. E já tem muito capixaba, Bruna. Tanto flamenguista quanto corintiano lá em São Paulo que vai acompanhar o jogo. Isso, muita gente se preparou, foi ontem à noite, já amanheceu em São Paulo, só para acompanhar de perto. E é claro que o SBT vai mostrar esse jogão ao vivo aqui para todo mundo pode assistir. Flamenguista, corintiano, todo mundo de outros times que quiser assistir, para secar o Mengão também, é só assistir, só ficar ligadinho no vai SBT. Vai ter mais gente secando, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, gente, a gente vai falar sobre o avanço da varíola de macacos em todo o país, seguindo aí uma tendência mundial e que pode deixar o Espírito Santo em alerta, né? Pois é, em Cachoeiro, mãe e filho de 7 anos estão em investigação e permanecem isolados no hospital infantil. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que tem detalhes pra gente. Ô Vanessa, é motivo de preocupação, Vanessa? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna, boa tarde a todo mundo que nos acompanha de casa. Com certeza, né, é um motivo de alerta, é um motivo de preocupação. É claro que a gente vê aí numa tendência, né, que está seguindo no mundo inteiro, no Brasil também não seria diferente. O número de casos da varíola dos macacos, ele vem aumentando. Aqui no Espírito Santo a gente ainda tem um número baixo, né, a gente tem 4 casos em suspeita que ainda estão sendo analisados, temos apenas 2 casos confirmados e no Brasil inteiro a gente teve até agora uma morte. Mas a gente tem sim que ficar em alerta, a gente tem que saber quais são os sintomas, a forma de prevenção para que a gente de fato não tenha um problema, né, da varíola dos macacos aqui no Espírito Santo. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, entender melhor também sobre a doença, a gente está aqui com Daniel Gomes, ele é imunologista, também professor de medicina da UFES. Daniel, muito boa tarde para você. Já queria te perguntar em relação aos sintomas, né? O que a pessoa pode vir a sentir, que deve se preocupar, deve procurar uma unidade de saúde? Os sintomas, ele varia muito de pessoa para pessoa.
mas a gente tem alguns sintomas que são muito característicos. O sintoma mais claro é aquela formação das lesões, que a gente chama de pústulas, né? São várias lesões espalhadas na pele do paciente, né, do indivíduo, que é o sintoma mais característico. Mas além disso, tem outros sintomas associados, né? Uma dor muito grande no local, principalmente no local que surge essas pústulas, fadiga, né? O indivíduo ele fica sem disposição, dor no corpo, dor de cabeça. Todos esses sintomas acabam sendo sintomas muito característicos e indicativos da varíola do macaco. É importante a gente ressaltar que um sintoma somente, né, não fecha o diagnóstico. O indivíduo ele precisa apresentar um conjunto de sintomas, além disso, né, um histórico de contato ou de viagem para áreas em que a gente tem um número maior de casos. E por que o isolamento, né? Nós temos 2 casos agora suspeitos em Cachoeiro, por exemplo. Mãe e filho de 7 anos estão isolados no hospital infantil. Por que o isolamento? É pela forma de transmissão? Exatamente. O isolamento se dá através do contato, né? O contato com indivíduos infectados para indivíduos não infectados, né? O contato direto, inclusive. Então, por isso é necessário isolar aqueles indivíduos que são sintomáticos, que apresentam positividade, justamente para proteger os indivíduos, né, de entrarem em contato com ele. Esse contato pode ser, como eu disse, direto, né, através da pele, tocando as lesões, ou também, né, um indivíduo, por exemplo, compartilhando roupas, né, compartilhando roupas de cama, roupas, né, vestimentas, isso tudo está associado. Além disso, né, uma outra forma de contágio é através de gotículas e fluidos biológicos. Então, através, né, da fala, expelindo as gotículas, ou através de fluidos biológicos, inclusive de origem sexual, a gente pode ter essa transmissão do vírus. Bom, até então, o que a gente sabe assim, né, sobre a varíola dos macacos e a questão da letalidade. É uma doença muito letal? Ou a varíola dos homens, por exemplo, né, dos humanos, era muito mais letal? Como é que... A varíola humana ela era extremamente letal. A varíola do macaco ou dos macacos, ela tem uma grande transmissibilidade, mas ela tem uma baixa letalidade. O que quer dizer isso? O número de casos, o número de óbitos relacionados ao número total de casos, ele é muito baixo, muito pequeno. Hoje girando aí menos do que 1% de todos os casos diagnosticados em todo o mundo. Só para o ouvinte ter uma noção, né, no auge da Covid-19, né, no auge da segunda onda, quando a gente teve aquele surto enorme do número de casos, a Covid chegou a 11% a letalidade. Então a varíola dos macacos está aí menos de 1%. É uma doença com baixa letalidade, mas ainda assim a gente precisa se preocupar em relação à transmissão e aos cuidados, né, às prevenções para que a gente não se infecte com ela. Para a gente fechar, então, Daniel, vamos falar sobre essa questão, né, da prevenção. Nesse momento aqui no nosso estado, a gente ainda tem poucos casos, 4, né, sendo investigados, 2 confirmados, mas a gente tem que se prevenir, como é que faz isso? Com certeza a gente precisa se prevenir. A prevenção é a melhor forma de não precisar depois de tratamento, de não precisar depois ficar preocupado com a doença. E por incrível que pareça, né, a prevenção ela é muito semelhante à prevenção da Covid-19. A gente precisa fazer o distanciamento, manter o distanciamento social, evitar contato próximo com qualquer pessoa, mesmo se essa pessoa não apresente os sintomas visíveis. A sanitização das mãos, então fazer a higienização das mãos com álcool 70, com água, utilização da máscara, né? As vias aéreas são portas de entrada muito importantes para as duas doenças, então o indivíduo ele consegue se prevenir para as duas doenças, tanto para a Covid-19 quanto para a varíola dos macacos, utilizando os mesmos métodos de prevenção. Tá certo, informações importantíssimas do Daniel Gomes, que é imunologista, também professor de medicina da UFES, dando esse alerta, falando sobre a prevenção, né? George, Bruna, a gente está aqui falando num início, né, de casos aqui no Espírito Santo, mas pode haver sim subnotificação, podem haver pessoas também que não têm sintomas aparentes, né? Então é um momento de prevenção, ainda é um momento de prevenção, se a gente se cuidar, se a gente tomar cuidado, a gente também garante, né, que a doença não vá transmitir de forma tão facilmente na comunidade aqui no Espírito Santo. Volto com vocês aí no estúdio. Sem dúvidas, máscara, gente. Cuidado simples, básico, máscara, né? Já ajuda muito. Vanessa, obrigada e agradeço também ao doutor. Agora vejam só essas imagens. Bota aí na tela, por gentileza. Parece mentira, mas olha aí, gente, o homem, ele está sentado na calçada tentando passar aí pelas grades.
Ele não consegue, né, nessa primeira tentativa. Aí o que ele faz? Ele força, né, com os pés e com as mãos, ali na tentativa de entortar o ferro e decide tirar o moletom para facilitar a passagem. Olha lá, tirou a roupa para conseguir passar mais facilmente e conseguiu. Mas quase não entortou, conseguiu passar direitinho. Entortou pouquinho, né? Pouca coisa ele conseguiu passar, era o moletom gente, que estava atrapalhando. Conseguiu entrar aí no estabelecimento e já pegou a mochila para levar o fruto do roubo, né, gente? Ele estava assaltando esse estabelecimento. Impressionante, gente. Esse caso aconteceu em Itapuã, mas esse bandido aí contorcionista que nem se revirou tanto, né? Nada, foi mais uma minhoquinha ali, passou uma minhoquinha, passou ali direto. Não conseguiu ir muito longe não, tá? Vamos ver aí na reportagem. É madrugada, 2 suspeitos param em frente a uma barbearia em Itapuã. Enquanto o criminoso alto vigia se alguém passa, o comparsa mais baixinho começa a forçar a porta do estabelecimento. Ele faz força, parece usar alguma ferramenta. A câmera do interior da barbearia registra o criminoso abaixado. Ele força a grade do portão, até que consegue amassá-la. O bandido entra, apanha algo e sai. Para entrar no estabelecimento, os criminosos arrombaram essa porta de vidro. Logo na sequência, eles deram de cara aqui, ó, com essa grade. Tentaram arrombar os cadeados. Como não conseguiram, eles tiveram a ideia de amassar a grade. Olha o buraco que ficou aqui. Foi por esse buraco que um dos criminosos conseguiu entrar aqui dentro. Já aqui, dentro do escritório, ele veio até essa mesa aqui, ó, onde estava guardado uma mochila. Dentro estavam um notebook e 2 celulares. O homem saiu pelo mesmo buraco que ele entrou. Mas os 2 suspeitos acabam sendo vistos a cerca de 3 quilômetros da barbearia pela polícia militar. O policial me relatou que ele achou estranho, né, a mochila nova e ele passando com ela. Abordou, ele ficou nervoso na hora, o maior fugiu, o outro não teve uma resistência, mas conseguiram abordar ele e falou que tinha achado a mochila no lixo. Thaliton Martins, de 26 anos, foi preso pela polícia militar. Já o comparsa dele conseguiu fugir. De acordo com o dono da barbearia, ele é um antigo conhecido da polícia. A polícia falou que não é a primeira vez, que ele tem outros nomes, já deu vários nomes lá, não tem identificação, mas dá vários nomes cada vez que ele passa por lá. A barbearia funciona há 2 anos nesse endereço em Itapuã. É a primeira vez que o local sofre ação de invasores. Situação que o dono do estabelecimento sempre tentou evitar, apostando na segurança do local. A gente já tem um sistema de alarme, né? E a grade que a gente tem aqui, e por enquanto a gente não tem muito o que fazer, né? Porque não sabe quando que vai acontecer esse tipo de situação. Nem a grade impedindo, né, gente? Agora tem que reforçar até a grade também. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e resistência. Ele já foi encaminhado ao presídio. Uma jovem foi presa com 11 quilos de maconha em Vila Velha. Os tabletes estavam escondidos em uma mala e foram encontrados após investigação do setor de inteligência da Polícia Civil. A mala era da jovem de 21 anos que chegava em um ônibus de viagem. A abordagem aconteceu na rodoviária do município. Segundo a polícia, a mulher era proibida de viajar por ordem da Justiça. Ela responde a um processo por tráfico de drogas. Em abril desse ano, ela foi flagrada trazendo entorpecentes do Rio de Janeiro para o Ibis, em Vila Velha. Essa mulher foi autuada em flagrante novamente, né, por tráfico interestadual, e ela foi encaminhada ao presídio feminino de Cariacica. Olha a situação tensa no Morro do Cruzamento em Vitória. Hoje, novos tiros foram ouvidos e muitos fogos também. Vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que tem informações pra gente. Suzy, o que está acontecendo lá no local, hein? Pois é, George, de acordo com a polícia, é aquela antiga briga entre Romão, Cruzamento, Jucutuquara, aquela área ali. E hoje de manhã, pelo que você falou, né, nós já confirmamos, houve tiros, fogos de artifício, uma situação que vem se arrastando desde a semana passada, viu? Tirando o sossego, a tranquilidade e a segurança dos moradores. Atualizando o caso que nós vimos de uma vítima fatal que aconteceu aí nesses ataques no Morro do Cruzamento, falamos da Pamela, né? Essa jovem de 26 anos, ou melhor, 28 anos, que morreu ontem à noite, quer dizer, ontem à noite não, 2 dias atrás, num acidente que teve depois de um ataque que aconteceu no morro. Pamela
foi enterrada ontem à tarde. O motorista, o rapaz que estava com ela, de 26 anos, continua internado no hospital. Ainda não se sabe o que pode ter acontecido. As hipóteses levantadas são de que pouco antes do carro descer o morro, teve uma troca de tiros na parte mais baixa do morro. Os bandidos continuaram subindo ali a ladeira e, ao encontrar o veículo descendo, teriam confundido esse veículo com um veículo do tráfico, imaginando que esse carro estaria dando fuga aos homens que teriam subido ali, né, que seria do tráfico do Morro do Cruzamento, para poder fugir daquela situação. Então, antes de parar e ver qualquer coisa, eles já passaram a atirar, deram vários disparos no veículo em que estava a jovem e o morador lá de cima do morro também, onde o veículo veio a capotar, a Pâmela morreu e o motorista acabou sendo socorrido em estado grave para o hospital, após levar também 3 tiros que acertaram a coluna dele, com o risco, a gente ainda não confirmou, dele ficar paraplégico. Essa é a situação do Morro do Romão, do Morro do Cruzamento, onde moradores estão com medo de ficar em casa, de descer para trabalhar, de subir para retornar ao trabalho, do trabalho e até mesmo para ir a uma escola, já que há uma escola ali embaixo e todos estão com medo do que pode acontecer. De acordo com uma informação que eu recebi, lá no morro, lá pelos becos, pelas vielas do cruzamento, foram encontradas cápsulas de vários calibres diferentes, pelo menos de 3, inclusive de fuzil. O beco estava cheio de cápsulas. Ali onde o carro capotou, também tinham muitas. Para a gente ver o poder de fogo que esse pessoal tem e que continua usando para amedrontar moradores. Porque um ou outro é do tráfico, mas a maioria que vive ali são pessoas de bem, pessoas boas, que merecem viver tranquilas, que merecem ter uma qualidade de vida melhor. George e Bruna. O poder do tráfico e o poder que eles têm ao ficar ali, né? Que é o que a gente sempre vem falando. Não adianta a polícia passar, fazer uma ronda e não ficar no local. Não é que vai ficar ali para sempre, mas vai ficar ali até realmente voltar à normalidade para os moradores. É porque eles dominam realmente ali toda a região, acabam dominando, todo mundo fica refém deles, né? Realmente chegaram muitos relatos aí, hoje cedo, gente, de manhã, dia de semana, criança indo para a escola, barulho de tiro ali na região do cruzamento. Como é que você consegue viver em paz assim? Difícil. Você vê vários carros ali durante essa perseguição que acabou aí com esse carro capotado, né? Que ele foi totalmente alvejado de tiros, né? A jovem morreu, o outro jovem foi baleado. Você vê que outros carros foram atingidos ali, vários carros, né? As casas também atingidas. Então é preciso realmente uma ação aí mais efetiva da polícia. Suzy Faria, obrigado aí pelas suas informações, tá? Olha, um homem morreu imprensado quando guinchava um carro em Linhares. Após uma colisão entre 3 carros, um dos veículos aguardava para ser guinchado. Tarcísio Luz Darós, de 33 anos, era condutor de um dos caminhões que foram acionados para a retirada dos veículos envolvidos nessa batida. Ele foi imprensado por 2 caminhões, gente, durante o procedimento. Após o acidente, Tarcísio ainda estava consciente, aguardando por socorro, mas não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu no hospital. Rodou a vinheta, hein? Tem participação dos amigos do TN e o assunto de hoje, minha gente, é a falta d'água. A gente recebeu aí uma enxurrada de vídeos mostrando esse problemão. Roda aí. Desde sábado sem água, não tem um pingo de água. Outra torneira também, ó. Tô abrindo toda a torneira, ó. Não tem um pingo de água, nem um pingo de água. Depois da torneira da cozinha. Também, ó. Olha só, a torneira está totalmente aberta. Dia de sábado, estamos sem água. Hoje é terça-feira, entendeu? E nem um pingo de água. Só que até agora não tem um pingo de água na torneira. Todas elas, ó. Sou moradora de Nova Carapina 2. Ó, torneira sem um pingo de água, 5 dias. A gente nessa luta, sem saber quando que vai voltar, porque nem a própria Cezan sabe dar uma informação correta pra gente.
5 dias sem água, difícil, hein? Muito difícil. Essas amigas aí do TN que enviaram esses vídeos pra gente, elas não são as únicas a sofrer com a falta d'água não, tá, gente? São mais de 125 bairros que estão passando aí por essa instabilidade desde o final de semana. A gente, claro, procurou a CESAM para tentar entender o que está acontecendo e quando a água vai voltar, né? De acordo com a CESAM, isso está acontecendo em função de uma manutenção de emergência na rede de água. O reparo já foi concluído, de acordo com a CESAM, e o fornecimento está sendo feito de forma gradativa. Então, o pessoal vai precisar um pouquinho de paciência, porque pelo que a CESAM informou, aos poucos a água vai voltando, né? Esse é aos poucos que é o problema, né? Você não sabe efetivamente quando volta e de que forma ela vai voltar normal. Já está 5 dias sem água, né? Imagina ficar mais aí até o fim da semana, ninguém merece. Vamos continuar acompanhando aí. Quem estiver passando pelo mesmo problema, vai enviando para a gente também os vídeos e fotos, para a gente ver se pelo menos até amanhã, né, isso se resolve. Ou hoje, né? Conta-gotas. Intervalo rapidinho e já a gente traz em destaque. Família reencontra policial que salvou a vida de bebê engasgado. Trailer de idosa que vendia lanches na praia do Canto é roubado. A arte que transforma. Vamos conhecer a história da Fátima, que desde criança é apaixonada pela pintura. Hoje é empreendedora na área. E hoje é dia de jogão. Aqui na tela do SBT a gente vai mostrar a festa das torcidas flamenguista e corintiana. Fique com a gente volta rapidinho. TN1 de volta, agora 12h35. Gente, a menina Eloá, que tem pouco mais de um mês de vida, reencontrou os policiais que salvaram a vida dela na semana passada. Que fofura, gente. Eloá pleníssima aqui curtindo. A criança se engasgou em casa, gente, e a prima correu em busca de socorro. Hoje, a família esteve com os militares e fez um convite super especial. Vamos ver. Hoje, um encontro de agradecimento e com emoção. Mas na sexta-feira, a cena mostra um momento de tensão. A pequena Eloá estava engasgada, sem respirar. O soldado Neto, com apoio dos colegas, conseguiu salvar a menina de 1 mês e 15 dias. A família mora perto do 4º Batalhão, que fica no bairro Ibis, em Vila Velha. Esse, digamos, reencontro entre a Eloá e o soldado Neto aconteceu no quartel da PM em Maruípe. Vamos conversar agora, né, com a mãe da pequena Eloá e saber como é que foi essa preocupação, esse susto todo. Você tinha dado mamar a ela? Isso, uma meia hora antes eu dei mamar ela. Aí logo em seguida, como ela tem refluxo, ela começou a gofar. Aí ela começou a engasgar, como eu entrei em desespero, a minha sobrinha chegou em casa. Aí ela pegou, saiu para fora, aí já falei para ela, Lohane, corre pro batalhão. Aí ela saiu correndo, saí também, só que eu não conseguia, eu não tinha força para chegar junto com ela. E a prima, nós temos o vídeo que mostra esse momento do desespero, né? A prima desesperada ali, enquanto o soldado Neto está tentando, né, fazer com que ela realmente volte ao normal. Como é que foi? Ai, foi um susto grande, mas graças a Deus correu tudo bem, eles conseguiu fazer ela voltar. Foi um alívio. Muito. Ai, tô nervosa. Dali foram para o hospital, mas estava tudo bem. Graças a Deus. Estava tudo bem. Então, vamos saber, né, do soldado Neto que estava com a neném lá no colo. Como que foi esse momento? Foi um momento muito gratificante, né? Ali no início foi difícil, porque estava entre a vida e a morte. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? Mas graças a Deus, realizando a manobra, e todos os militares aqui que também tiveram a sua colaboração, foi possível salvar ela. Imagina o momento ali, eles te orientando também. Com certeza, todos os militares orientando, fazendo, e graças a Deus deu certo. Marcou para Eloá e com certeza para você, já tinha acontecido isso antes? 9 anos de polícia, nunca tive uma situação assim de salvamento com a neném de 1 mês, né? Isso em 9 anos é a primeira vez e foi muito gratificante. Com certeza vai querer até acompanhar o crescimento dela. Com certeza, e mora perto do batalhão, aí fica fácil pra gente acompanhar de perto. O batalhão fica no Ibis, né? A família mora no Ibis, não é isso, Jacques? Moram atrás do batalhão. Esse batalhão, bem atrás. E já está convidado para ser o padrinho, então. Sério, o convite aqui agora. Se quiser ser o padrinho dela, tá convidado, vai ser uma honra. E o padrinho é o segundo pai. Que bom, fico muito grato, aceito o convite aí. Beleza, show de bola. Aí, comandante, então tem até um pedido aqui, né? Vai ser padrinho da Eloá. Pois é, ele vai ser o padrinho, mas todo o batalhão vai acolher a Eloá, né? Foi um fato muito marcante, a Polícia Militar é uma polícia legalista e cidadã.
essa matéria de primeiros socorros é ensinada na academia aos nossos policiais militares, para que nessas situações saibam usar a técnica de salvamento, né? E depois levar até o hospital. Então, só para finalizar, um recadinho que você tem a dar assim, desse sentimento agora vivido por você, por toda a sua família. Muita gratidão mesmo. E como eu disse, né? Primeiramente Deus, segundo eles, minha sobrinha e eles, porque, nossa, só de ter a minha filha de volta, sem palavras. Emocionante, né, gente? Olha, os pais da Eloá também têm um filho de 6 aninhos e o soldado Neto é pai de um menininho de 1 ano. E todos os militares aí que salvaram a Eloá ganharam 3 dias de folga. Bom, né, Bruna? Isso aí, muito bom e feliz demais ver a Eloá assim com saúde, né, gente? Final feliz para essa história. Olha, agora a gente fala de outro assunto. As economias de uma vida perdidas em menos de 10 minutos. A dona Ivanilde juntou o dinheiro guardado com muita luta para comprar um trailer. Mas o veículo, gente, foi levado por bandidos na Praia do Canto. Veja aí. Este era o trailer da dona Ivanilde. Ela é vendedora de água de coco e usou todo o dinheiro que levou anos economizando para comprar o trailer. Zerei a poupança, ficou zerada, sem nada para poder pôr nesse trailer, para aumentar minha renda do dia da manhã. Meu coração está partido, destruído, eu estou muito destruída, muito mesmo. E não desejo isso para ninguém que trabalha a vida toda, luta a vida toda, para poder ir embora espaço de 20 e 15 minutos. No trailer eram vendidos salgados e porções na praia. Dentro havia fogão, geladeira e jogos de mesa. Ele ficava estacionado na Praça dos Namorados, em Vitória, até ser levado por ladrões. Durante 3 meses, o trailer permaneceu nesta vaga, até que numa tarde, 3 homens chegaram aqui e quebraram a corrente com essas pedras. Foi quando eles usaram uma caminhonete para engatar o reboque e levar o trailer sem deixar pistas. 10 minutos que eu deixei de olhar para ele, que eu virei para lá para olhar, ele já não estava no local mais. Aí eu desci correndo para ver se eu conseguia ver, e eu não conseguia. E nesse momento de 15 minutos passou uma viatura. Aí eu acionei a viatura, falei com a polícia, falei assim, acabaram de roubar meu trailer e tal e tal. Ele pegou meus dados, meu CPF, o número de telefone e falou que ia correr atrás, que ia me ajudar a correr atrás. O local onde aconteceu o furto possui câmeras da prefeitura e também de prédios ao redor. A dona Ivanilde registrou um boletim de ocorrência. Ela tem esperança de ter o trailer de volta. Eu espero que Deus abençoe, que toque nessas pessoas que fez isso e me devolva ele. Não quero prisão, não quero nada, só quero que me devolva ele de volta. Só isso. Ô, gente, o trabalho de dona Ivanilde, hein? Esse crime está sendo investigado. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, é só ligar aí para o Disque Denúncia 181. No quadro Empreendedor do TN de hoje, nós vamos mostrar a paixão pela arte que nasceu quando a Fátima era criança, pequenininha. Pois é, Bruna. Hoje ela empreendeu, dá aulas, vende as peças e é só sucesso. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Aos 12 anos de idade, Fátima se apaixonou pela arte. Sentimento que aflora a cada dia. Aos 18 anos, começou a dar aula de pintura em tela. É muito bom, bom para tudo, para a cabeça, para a minha mente, porque é uma coisa que eu mais adoro fazer é arte. E eu já faço isso desde que eu tenho 18 anos. Então, é uma coisa que está no meu sangue e eu acho que eu vou até morrer fazendo isso, de tanto que eu gosto. Hoje, aos 54 anos, além das aulas na varanda de casa, próximo ao jardim da residência, a artista também faz arte com papel machê. A técnica artesanal é feita a partir de 2 ingredientes simples e acessíveis, água e papel. Depois é misturado com cola e gesso e olha só o resultado. Eu acabei até de chegar de uma feira agora em Recife, que eu faço as minhas peças decorativas de papel machê. Papel machê para você é uma novidade ou não? Já mexo, tem uns 15 anos que eu mexo com papel machê. Fátima não pretende parar de empreender e ela não está sozinha.
E o Espírito Santo tem mais de 143 mil empreendedores que estão acima dos 54 anos de idade. Independente da faixa etária ou do segmento que escolheu, é importante estar atualizado no negócio. Quem quer empreender busca informação, conhecimento sobre o seu negócio. Isso é importantíssimo para você ter sucesso, um sucesso mais rápido, né? Porque aquilo que você vai aprender sozinho, se você tem conhecimento, informação sobre o mercado, você ganha tempo e também economiza o investimento que você fez com o seu dinheiro. Então é muito importante ter informação e conhecimento. Andréia Gama é analista do Sebrae e também fala da importância em pesquisar o mercado e estar atualizado. O Sebrae, por exemplo, oferece cursos que ajudam a buscar o crescimento no próprio negócio. Tem uma diferença também de você ter uma habilidade em fazer algo, um produto, mas também ter habilidade e conhecimento para gerir um negócio, né? Então essa questão da gestão do negócio, eu sei fazer o meu produto muito bem, com muita qualidade, mas eu preciso fazer a gestão desse negócio. Isso o Sebrae pode ajudar muito as empresas. A gente tem soluções gratuitas, né, no nosso portal, no nosso site, na nossa loja. A gente tem soluções gratuitas, oficinas, palestras que te ensina como montar um negócio, como empreender, como desenvolver seu potencial empreendedor. A gente tem tanto plano de negócio gratuito na ferramenta digital, como se você requer um acompanhamento de um consultor, a gente tem uma consultoria para poder te ajudar a construir seu plano de negócio. Que bacana, né, gente? Para conhecer o trabalho, entra lá no Instagram, é @VicksMarché. E também, claro, para se inspirar e quem sabe aí começar o seu próprio negócio, o site do Sebrae é cliente.sebrae.com.br/empreendedorismo. Chegou a hora, gente. Hoje Opa! tem jogaço na tela da TV Tribuna SBT, Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Muita gente ansiosa aí para esse jogo. Eu não tô, não. Tô super tranquilaça. Quero ver amanhã. Ai. Vanusa Santana tá onde, gente? Vanusa tá lá, no meio dos torcedores flamenguistas. Tá chorando. A galera tá animada aí, Vanusa. Olha, tá difícil de escutar vocês. A animação tá boa aqui. Olha só, eu tô num bar na Praia do Canto. A galera aqui faz parte de uma torcida organizada. Veio para aqui para fazer reconhecimento de campo. Mas é o campo do bar, aonde eles vão assistir a partida de logo mais. Flamengo enfrenta o Corinthians aí pela Copa Libertadores da América, 9h30 da noite. Vou pedir o pessoal aqui para fazer um pouquinho, dar uma paradinha. Vocês estão me vendo aqui, ó, com o manto sagrado no pescoço? Pronto, falei, sou flamenguista sim! Sou flamenguista de coração. E ó, palpite pro logo mais? 2-1, 2 gols de Pedro hoje, 2 gols de Queixada. Okay. Esse é o jogo de ida, né? Esse é o primeiro jogo, isso aí. E aí, você acha que semana que vem em casa, como é que vai ser? Vai ser um inferno, né? Como sempre, né? Aquela torcida maravilhosa e vamos pra cima, vamos ser campeão. Tem ninguém que para o Malvadão voltou. Olha só. Ó, essa galera que tá aqui representa uma torcida organizada. Vocês são da onde? Rubro-negros da Ilha. Ok. Mais tarde vai lotar aqui. A casa cheia hoje aqui no Brasil, na Rio Branco. Hoje a avenida vai parar. Só flamenguista. Tem palpite pra logo mais? 3-0, 2 de Pedro e 1 de Gabigol. Olha só, o Danilo é o dono do bar. Ele também, ele veio pra cá pra preparar, mas já tá fazendo um esquema. Já tomando uma já. Tá certo, pra mais tarde. Vai encontrar logo mais aqui. Aqui vai encontrar um churrasquinho na brasa aqui, temos hambúrguer na brasa, temos chopp gelado, cerveja da melhor qualidade. E mais tarde é 3-0 Flamengo hoje. Ok, eu vou devolver o manto sagrado aqui, porque eles me emprestaram nessa condição. Eu quero saber o seguinte, como é que vai ser a torcida de logo mais? Vai pra cima deles, Mengo! Vai pra cima deles, Mengo! Vai pra cima deles, Mengo! Vamos, Flamengo!
O povo tá animado, Vanusa. Muito bem, ó, a galera já tá no esquenta. Todo mundo já embrasando, Vanusa lá no meio, feliz da vida. Vanusa flamenguista, tá? Mais uma aí pro time. Mas olha só, é claro que a gente não ouviu só os flamenguistas, né? Pois é, né, gente? O Flamengo não vai jogar sozinho, não vai entrar em campo sozinho. Olha a Vanusa, gente. Tem também, chega, né, gente, por enquanto. Obrigada, Vanusa, tem também valeu, os galera. Torcedores do Corinthians, que já tem uma galera lá em São Paulo. E a gente tem vídeo também, tá? Roda aí. Salve, rapaziada. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Gil da Fiel Espírito Santo. Tô aqui no meu trabalho aqui, né, para mais um dia de luta, graças a Deus, mas confesso para vocês que a minha mente, o meu coração já tá lá na Neoquímica Arena. Gostaria muito de estar lá hoje, a expectativa é muito grande para esse jogo, mas infelizmente não deu para encostar e mandamos 5 representantes aqui do Espírito Santo para estar incentivando, para estar apoiando o Coringão junto com a fiel torcida, como sempre. E é isso, né? Agora é segurar a ansiedade e na hora do jogo a gente chegar todo mundo junto aí no ponto de encontro, fazer aquela festa bonita para poder incentivar o Coringão e, se Deus quiser, sair com a grande vitória. Valeu? Tamo junto e vai Corinthians. Aqui é o Douglas da Fiel Espírito Santo. Estamos aqui em Aparecida, rumo a São Paulo, né, o Neoquímica Arena, para apoiar o Coringão nesses 90 minutos hoje contra o Flamengo. Pode ter certeza que, depender da Fiel Espírito Santo, o apoio não faltará nesses 90 minutos contra o Flamengo. Hoje é guerra. Vai Corinthians! Ai, meu Deus do céu, a torcida do Corinthians organizada também. Eu já sou teve Corinthians. Gente, você e todo mundo, né? Hoje é todo Menos mundo você. Corinthians, só tirando os flamenguistas, né? E olha só, o nosso Theo José, que vai narrar esse jogaço, tem um recado pra gente, roda aí. Amigos do SBT, pois é, o jogo dessas quartas de final está se aproximando. Logo mais, às 9h15 da noite, aqui no campo do SBT, a gente tem um super clássico nacional, super clássico sul-americano e, por que não dizer, um super clássico mundial entre Corinthians e Flamengo. O jogo acontece na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, que vai estar abarrotada, vai estar empapuçada, lotada. O Corinthians sabe que precisa fazer o resultado em casa e vem de uma invencibilidade jogando no seu estádio de 18 partidas. Mas sabe também que não é uma missão fácil. O Flamengo, com o Dorival Júnior, cresceu demais. E neste momento eu posso dizer que é um time que está voando. Sintoma de um grande jogo. E existem ainda dúvidas nas escalações, no Corinthians, na defesa, no meio de campo, no ataque, na equipe do Flamengo. É saber se o Vidal joga ou não no meio de campo. Deve começar o chileno no banco de reservas. Espero vocês, hein? Que jogo é esse? Corinthians e Flamengo, a partir das 9h15, aqui no campo do SBT. Olha, nem começou o jogo, já vai ter repeteco também, tá? Porque vai ter um outro jogo de volta. Agora estão falando aqui, Bruna, que a gente deu muito espaço pro Flamengo, eu também concordo. Concordo, tá? Chegaram novos vídeos dos torcedores do Corinthians, vamos ver aí, gente. Vamos ver. Salve, rapaziada, aqui é o Maico, Fiel Espírito Santo. Tô no ônibus chegando em São Paulo, pra logo mais estar na Neoquímica Arena, incentivando o Coringão. Manto do timão, tô chavão, né? Expectativa chega a tá arrepiando. Vai Corinthians, Fiel, Espírito Santo. Fala, Fiel, Miquiba aqui. Vim aqui para São Paulo para ver o jogo aí do Coringão contra o Flamengo na Libertadores aí. Fiel Espírito Santo. Um abraço, valeu. Hoje a expectativa no jogo contra o Flamengo são das melhores. Após a derrota no jogo da Copa do Brasil, vai fazer que o time entre hoje mais ligado e mais atento. Vitor Pereira também tem uma boa escalação e vai saber minimizar o time do Flamengo. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians vai apoiar o time do início ao fim, aos 90 minutos. Vai, Corinthians! Ó, salve! Aqui é o Augusto, Fiel Espírito Santo, tamo junto. Hoje é com nós, os Gaviões, tamo junto. Vai, Corinthians! Olha o amigo da Carol que apareceu ali antes do último aí, pode ser assistente técnico também, né? É, pode ser, verdade, tava ali com a blusa, né, toda equipada. Agora, gente, a galera já tá lá, né, você viu aí os capixabas já lá na Arena Neoquímica, toda a expectativa vai ser um jogaço aí, boa sorte pros dois times. Você só vai ver aqui, tá? 9h30 aqui na TV Tribuna SBT, 9h15, um pouquinho mais cedo, que já começam aí os preparativos. Tem o esquenta, né? Agora, gente, é o seguinte, você já ouviu falar em metaverso? Não tem nada a ver com literatura, não tem nada a ver com poema. Aliás, só o nome já deixa a gente meio intrigado. Pois né? é, intriga. Vamos chamar o nosso
especialista, o Eduardo. Pode entrar, Eduardo, pode Chega entrar. mais. Eduardo Pinheiro, que vai falar sobre isso, já está posicionado aí, gente. Antes da gente falar, né, a gente está falando aqui do metaverso, a ideia de conectar várias plataformas, uma realidade aumentada, tudo na internet. Eduardo Pinheiro vai falar, mas antes tem uma imagem. Cadê a foto, gente? Olha isso. Olha! Olha o que ele mandou logo cedo. Olha só! Alguém aguenta? Você aguenta, né? Aguento. Porque você é flamenguista. Mas não tem condição, gente. Será que ele tá com essa roupa ali, Bruna? Eu não acho que sim. O que você acha, Bruna? Eu demais desconfio que sim. Acho que você veio pro estúdio muito bem equipado, Eduardo. Não quero participar dessa entrevista. Mostra só, dá só um spoiler aqui, ó, Eduardo, pra gente ter certeza. Será que tô, hein? Deixa eu ver. Não. Não é olha camisa. isso. Não é camisa, né? Meu Deus do céu. Vamos falar do Tá metaverso. de terno 2 vezes, Eduardo. Vamos falar do Parabéns. metaverso. Veio com 2 ternos hoje. Muito bem. Vamos falar do metaverso, Eduardo. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Porque explica pro pessoal de casa, né? O que é esse metaverso? É um mundo virtual que existe na internet que a gente pode viver? Como é que é isso, hein? Coisa louca, né? Então, Jorge, Bruna, na verdade vamos entrar numa verdadeira imersão virtual. Né? O metaverso é uma tecnologia desenvolvida em computação gráfica, baseada em 3 dimensões, que vai inserir as pessoas no mundo alternativo. E muitas são as experiências que nós vamos experimentar daqui para frente. A gente preparou aqui um material, né, que a gente vai estar mostrando aqui, as principais aplicações no dia a dia. Por exemplo, em relação à educação. Um aluno em sala de aula, ele vai colocar um óculos, né, um óculos de realidade virtual, é aquele óculos futurista, e ele vai estar, por exemplo, assistindo uma aula de Revolução Francesa, ele vai estar lá vendo a queda da Bastilha, vai estar lá vendo a invasão do Palácio de Versalhes, tudo de uma forma muito real, ele vai estar participando da aula. Outra aplicação, entretenimento, né? Os jogos, os alunos, os jogadores agora vão usar esses óculos e com alguns sensores espalhados pelo seu corpo, eles serão os verdadeiros jogadores. Nas lutas, nos esportes, nesses games, então esses games se tornarão cada vez mais realistas. E também tem a questão do entretenimento, as viagens, né? O turismo. Você vai poder escolher via o próprio ambiente que você quer visitar para você fazer a sua melhor escolha. O comércio também já estamos começando, já estamos sendo inseridos nessa realidade do comércio. Você, por exemplo, vai ir no supermercado, você vai colocar um óculos, né, esse óculos futurista, e vai já andar pelos corredores, escolher as prateleiras e colocar as mercadorias no seu carrinho e depois irá receber as mercadorias na sua residência. Vai comprar, por exemplo, um imóvel, não vai ter mais aquela estande física, você vai colocar o óculos e vai ver entrar ali nos cômodos daquele imóvel que você deseja adquirir. E a saúde também, podemos ter várias aplicações na área da saúde, a medicina vai evoluir muito, vai utilizar muito essa aplicação, até mesmo para a gente cuidar do nosso corpo. Você pode, por exemplo, numa esteira, colocar um óculos e correr pelas ruas de Paris, Jorge. Nossa, que chique, hein? Será que é a mesma coisa? Tem ventinho? Tem friozinho? Boa. Agora, muito bom. Uma realidade que parece um pouco distante da gente, né? Toda essa tecnologia aí aplicada no nosso dia a dia, mas que já está chegando, né, Eduardo? Já está chegando, inclusive com a internet 5G, que também aí em setembro está chegando aqui em Vitória. Isso aí. Maravilha. Metaverso, a gente vai precisar muito entender o que é isso daí, né? Como é que rola a questão de compra no metaverso, Eduardo? Então, a compra vai estar embutida no comércio eletrônico que já existe. É só basicamente você vai ter que ter ali uma conta online, você vai ter que ter o óculos, esse óculos de realidade virtual vai ser tão desejado quanto hoje é um smartphone. É verdade. Né? Você vai precisar desse óculos, ter esse óculos na sua residência e você vai pagar as contas no seu cartão de crédito ou outra modalidade. Tomar cuidado com o golpe. No metaverso, será que tem golpe também? Com certeza teremos os golpes, né? Ai, teremos os golpistas virtuais também, os avatares dos golpistas virtuais também. Vamos adiantar no próximo e dar as dicas para não cair num golpe no metaverso. Boa sugestão, Jorge. Já vai se preparando aí, esses avatares criminosos. Tá certo. Tá Muito ótimo. obrigada, Eduardo, aí pelas dicas sempre importantíssimas. Semana que vem tem mais. E à tarde, na torcida, né? Pois é, na torcida. Mas essa camisa aí é fake ou não? Não, essa camisa aqui é original, vou sair daqui, depois que eu terminar o trabalho às 18 horas, já vou lá para aquele bar lá na Praia do Canto, junto com a minha família, torcer pro Mengão. Ô, maravilha, vai ser bom ser terça-feira que vem ver esse pessoal, hein? Onde? Vamos ver, gente, vamos ver. 2 ternos hoje, Eduardo, adorei, obrigada aí pela participação. Valeu, Eduardo.
A seguir, o brasileiro não tem um dia de paz, gente. Mais alimentos sofrem aumento nos preços. Dessa vez, os vilões são alho, a banana da terra e o leite. A gente volta rapidinho, não sai daí não. TN1 tá de volta, voltou, tava até arrumando o cabelo, voltou tão rapidinho, né? Olha só, a cada ida ao mercado, uma nova surpresa, gente. O preço dos alimentos não para de subir, desesperador. Dessa vez, os vilões são alho, leite e banana da terra. Pois é, Bruna, alta nos preços e muito capixaba com a geladeira praticamente vazia. Mas consegue alguma? É só abrir a geladeira para se ter noção da realidade da Roseli. Essa é a vida dela. Vazia de mantimentos e também de uma luz, de uma oportunidade. Tá muito difícil, não tá aparecendo mais faxina para fazer. Mas cheia de responsabilidade. Hoje, 4 dos 8 filhos estavam lá na hora que a nossa equipe foi até a casa dela. O que pinga é juntado. O foco é pagar o aluguel. Afinal, ela e mais 8 precisam de um teto. De vez em quando as pessoas me ajudam, mas nem todos estão ajudando mais, que não está chegando muita doação no lugar que eu pego, entendeu? Eu quero mesmo uma faxina para me trabalhar mesmo certo, para não ficar, tipo assim, um e outro pedindo, porque está muito difícil também para arrumar uma cesta. Supermercado? Você lembra qual foi a última vez que você teve em um, Roseli? Nem sei o que é isso. Você lembra a última vez que você foi? Nossa, tem muito tempo. Vir ao supermercado, infelizmente, não é uma realidade na vida da Roseli que a gente acabou de conhecer no início da matéria, mas é a realidade de muitas pessoas, provavelmente de você que está assistindo ao TN agora. E você que vem ao supermercado vê. Tem muita coisa com preço lá em cima, algumas coisas até baixo, mas quando a gente bota na ponta do lápis, tá difícil, né? E é o que aponta também o Índice Nacional de Preços, uma pesquisa chamada de IPCA. Aqui na Grande Vitória, houve um aumento de 0,46% nos preços dos produtos, puxados principalmente pelo alho, pelo leite e pela banana da terra. Por aqui o alho está saindo a quase R$ 22,00 o quilo. O leite varia de R$ 7 a R$ 10,00, dependendo da marca, do tipo. A carne nem se fala. Os preços estão agora, no momento, acho que está dando uma desacelerada, né? Exemplo, nós temos o óleo de soja, que estava com preço muito elevado, aí já está tendo uma retração nos preços. Algumas coisas, uns frutos, tomate, a cenoura, já deu uma queda nos preços também. Para tentar atrair a clientela, promoções e mais promoções. Todo dia algum setor com preços mais em conta. Segunda e terça, que é dia de feiras, na quinta-feira, quinta dia carnes. Aí a gente tenta trabalhar no produto que está na época, um produto de época que atrai o consumidor. Não adianta a gente ir com os preços altos, a gente tem que buscar o consumidor, o produto, né, para que o cliente atraia o cliente e satisfaça ele. Pois é, né, gente? Enquanto o salário não aumenta, o jeito é continuar a pesquisar, ficar de olho nesses dias aí que os supermercados lançam promoções. Verdade. E entre os alimentos que ficaram mais baratos estão a cenoura, a cebola, a batata inglesa, a laranja e o feijão preto, né? Mas acaba não compensando aí, botando na balança, Sim. acaba que a média fica mais cara. Um abaixo, outro aumento. E assim a gente vai caminhando. Olha só, 1h03, a gente falou agora há pouco do jogaço entre Flamengo e Corinthians, hoje à noite, tá? E olha que fofo o vídeo que a gente recebeu. Roda aí pra mim, por favor. Corinthians, desconfia dos campeões. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vamos ver quem vai ganhar! Adorei Dois os Gabigol. irmãos, né? Gente, eles são irmãos, tá? O flamenguista é o Pietro e o Emanuel é o corintiano, tá? Os dois irmãos têm times diferentes, mas são unidos aí no sangue e na paixão pelo futebol. Deu pra perceber que eles estão super empolgados, né, Gê? Esperando aí o jogo. Jogaço que começa às 9h15. É o reencontro entre os times da Libertadores após 12 anos, gente, o Flamengo e Corinthians. Já estão com a televisão ligada desde agora, hein, gente? Ligadinho no SBT. Impossível não assistir esse jogo hoje. Dois timaços gigantes aqui na tela da TV Tribuna SBT às 9h15. Isso aí, 1h04, TN1 vai ficando por aqui. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Será? Ganha ou perde? Gorão do Mengão. Tchau.